Olá, estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Aproveite para fazer a sua inscrição se você ainda não fez. E também faça a opção de seguir Edson Costa Repórter nas redes sociais. Hoje estamos recebendo aqui um jovem, 20 anos, Nicolas Kucharski, ou Nick, como é o nome que ele tem utilizado. É um jovem escritor e é uma alegria poder recebê-lo aqui. Muita história para contar. Obrigado pela presença aí, Nick. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Eu que agradeço aí pelo convite, estar participando do podcast aí. Estou muito feliz. 20 anos, como é que é a tua vida hoje, antes de falarmos no teu livro e daqui a pouquinho no teu segundo livro? Show. Hoje, minha vida é basicamente... eu sou editor, trabalho numa editora, né, que inclusive é a editora que lança É a editora meus livros. Draft? Isso, editora Draft. Tenho as minhas funções na editora, ainda continuo escrevendo, né, tenho uma rotina de escrita sempre na ativa, né, para não deixar esmorecer, e uma vida muito caseira. Você é roteirista também na área de cinema e televisão. Um pouquinho dessa história aí, Nick. Então, a curiosidade, na verdade, de chegar até ser roteirista partiu lá de trás, né? Porque quando eu tinha ali na faixa de uns 12 anos até os 14 anos, mais ou menos, foi aquela fase onde eu quis ser muita coisa na vida, né? Eu quis ser médico, eu quis ser advogado, eu quis ser bombeiro, eu quis ser pintor, eu quis ser muita coisa, né? Porque tudo me inspirava, né? Tudo para mim era uma fase onde era fascinante, onde era interessante, tudo era uma possibilidade. Ainda bem que não quis ser político, né? É verdade, ainda bem que eu não quis ser político. E acontece que estava o tempo inteiro sempre mudando, sabe? Eu achava uma profissão interessante. A que durou mais tempo foi medicina. Né? Medicina. Eu achava interessante, né? Estava um pouco na razão e um pouco na emoção, quem sabe? Estava muito no porque eu era fã de Grey's Anatomy, né? Ah, entendi. Eu acho que Grey's Anatomy acabou influenciando muita gente, né? E aí foram muitas profissões ali, muitos segmentos que eu queria dar. E então eu sempre gostei também de escrever. Né? Eu sempre tive um sonho de um dia escrever um livro, escrever uma história, sempre rascunhei muita coisa. E então eu fui me aprofundando mais nesse assunto mais técnico, né, da criação, fui entendendo como é que se produzia um livro, como é que se produzia um filme, fui buscando esse conhecimento. E aí até que um momento que eu cheguei naquela resolução, né? Eu posso viver todas essas profissões que eu quiser dentro de uma só. Eu posso criar N personagens. Um personagem pode ser médico, um pode ser advogado, e eu vou me satisfazer daquela profissão de que um dia eu quis seguir, criando um personagem, criando uma história em volta disso. Então, já depois que eu tinha escrito o meu primeiro romance, né, eu fui buscar essa qualificação como roteirista para cinema também, né, abrindo mais uma porta aí para esse mundo da criação. Bom, agora vamos falar em um detalhe minucioso, que é o seu livro. Isso. Bom, quem são os personagens? Quem é Emma? Quem é Noah? Isso, a Emma e o Noah são os protagonistas dessa trama, né? É uma trama, né? Já começa bem. É uma trama, né? É uma trama. Tem todo o enredo ali de um Tem romantismo, romance. Né? Tem. É um livro de romance. É um livro, né? De romance, é um livro claro. De romance. Mas não deixa de fugir a esse viés da trama. E aí eu queria Exatamente. Que tu conseguisse explicar um pouquinho aí. Claro. Então, o início da história, né, vai mostrar cada um desses personagens, ambos são narradores da história, em perspectivas alternadas, né, de narrativa. A Emma, ela começa a história vivendo, na verdade, um momento ali de uma espécie de uma crise existencial. Ela está com um dilema na vida dela de que ela acha que nunca ela teve uma história tão interessante que fosse marcar a vida dela. Uma adolescente? Uma adolescente. Ambos eles são adolescentes ali na faixa de 16, 17 anos. E ela está vivendo esse momento meio chateada de perceber que nunca teve uma história tão interessante assim na vida dela. E, do outro lado, tem o Noah, que também está passando pelo mesmo problema, mas com um viés diferente, né? O Noah, ele é um menino que está dentro do espectro autista, né? E fruto do hiperfoco dele, né, causado pelo espectro, ele tem um hiperfoco nos quadros de um pintor franco-polonês chamado Roman Opałka,
que foi um pintor que eu descobri por acaso e uma história muito interessante por trás dos quadros dele, né? Tem uma espécie de um enigma por trás dos quadros dele. E fruto do hiperfoco do Noah, ele está tentando entender o que esse mistério pode significar na vida dele. Ele queria compreender um sentimento, quem sabe, não? Talvez, Ele queria entender um sentimento, uma espécie de propósito que aquilo poderia ter na vida dele. E os dois, né, acabam se conhecendo e fruto dessa trama deles, os dois, né, de que os dois estão passando por um momento delicado, podem acabar achando as respostas um no outro. Bom, como é que ela trata a questão do autismo do Noah? Como é que ela vê? Como é que Emma encara isso e vice-versa? Claro. Como é que eles se encontram e se acham em meio a essa situação? Claro. A Emma, ela na verdade, ela é uma personagem muito destemida, sabe? Quando ela conhece o Noah, ela não encara o espectro dele como uma barreira para os dois se relacionarem. E esse foi justamente o propósito de eu querer trazer o Noah com o espectro. Porque eu estava analisando, no contexto de mundo real, né, tamanho preconceito que as pessoas tinham com o espectro. E essa obra também possui este viés. Sim, aborda muito forte essa questão, né, de pessoas próximas da Emma que, quando ela externa que está se aproximando dele, que os dois estão se envolvendo primeiramente com uma amizade, todas as pessoas em volta dela tentam colocar esse assunto, por exemplo, assim, tu entende que tem falar assim nas palavras dos personagens, né, que tem uma dificuldade aí, né? Não vai ser tão fácil tu te relacionar com ele. E ela não vê dessa maneira. Ela vem realmente para quebrar esse tabu. Mas eles viviam em mundos completamente diferentes, não? Até então? Isso, eles não se conheciam, na verdade. Eles não se conheciam. Eles vêm a se conhecer quando o Noah se muda para a cidade onde a Emma mora, que é Gramado, né? Essa história é ambientada na Serra Gaúcha. Então, os dois eles se aproximam e, obviamente, eles precisam se conhecer, né? A Emma ela acha o Noah fascinante. O Noah, ele provoca muitas coisas na... Noah é sedutor? Não, ele não é sedutor, mas pela simplicidade dele, entende? Pela ingenuidade dele. Ele acaba encantando, então. Ele acaba encantando a Emma. Que legal. E vice-versa também. E vice-versa também, porque o Noah, ele nunca se apaixonou por ninguém na vida dele, sabe? Ele sempre acabou vivendo numa bolha ali por causa que a família dele quer proteger ele. Superproteção. Superproteção, exatamente. Justamente porque as pessoas têm um preconceito em lidar com o autismo, né? E quando a Emma conhece ele, ela vê ele como uma pessoa comum, entende? Ela não vê ela não vê limitações nele. Ela vê nele uma pessoa que ela realmente quer conhecer, uma pessoa que é interessante. Ou seja, é uma mensagem que transcende a questão do transtorno do espectro autista para se transformar num exemplo de como a sociedade precisa encarar essa realidade hoje, né? Exatamente. A história ela tem esse apelo popular, sabe? De conscientizar as pessoas de que, olha, as pessoas com espectro autista não são pessoas anormais, entende? São pessoas como nós, entende? Que não existe não pode existir esse preconceito, entende? Porque as pessoas têm uma ideia muito, muito quadrada sobre o que é o autismo, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se você perguntar para uma pessoa hoje o que é o autismo ou características do autismo, as pessoas vão dizer: são pessoas que podem ter dificuldade em interação social, em contato físico com outra pessoa. Vão listar N características, né? Mas existem níveis, né, de autismo. E nem todo autista tem essas características, né? Bom, aí eu preciso voltar um pouquinho no tempo para que o Nick Kucharski explique duas situações. Onde é que você não abandona, claro, o Nicholas, mas adota o Nick? Em que momento? Então, foi no momento já final ali do livro. Eu, inclusive, tinha assinado já o livro como Nicholas, mas nessa época eu já estava nessa minha parceria com a Liv Jordan, né, que hoje é minha sócia, minha grande amiga. Ela é gaúcha?
Não, hoje ela reside em Florianópolis, mas na verdade ela é de Roraima. E estávamos nos ajustes finais ali do processo editorial do livro e tudo mais, e ela sempre me chamou muito de Nick, né? Ela e minha tia foram as únicas pessoas que a vida inteira me chamavam de Nick, né? Inclusive, eu sempre reclamava que ninguém nunca me dava um apelido. O José geralmente é Zé. É Zé. O Nicolas acabou sendo o Nick. É verdade. Os únicos apelidos que eu tinha ganhado na minha vida eram apelidos bem infantis que meu avô me dava, né? E que abandonei no passado. Bom, e a segunda questão, voltando no tempo, é o seu processo de escrita. Como é que isso se dá lá atrás e como é que você traz isso para a sua realidade presente, levando-se em consideração este primeiro livro e daqui a pouco a gente fala sobre o segundo? Claro. Então, o meu processo, eu tento analisar sempre situações que eu estou vendo ao meu redor, sabe? Eu tenho um olhar muito atento... Periférico. Um olhar periférico também, olhando ao seu redor. Também, exatamente. Quando eu saio na rua, eu estou sempre observando todo mundo, sabe? Inclusive trejeitos, né? Como as pessoas se comportam, como as pessoas falam, né? Eu estou sempre à cata de histórias na rua, né? Eu sempre digo assim, eu tenho ideias assim de tramas, de enredos que eu quero trabalhar, mas eu sempre tento aproximar isso do que a sociedade também está vivendo no momento, sabe? Perdão. Eu tento analisar sempre o que está acontecendo, o que interessa às pessoas ou algum assunto que eu estou vendo, que eu estou analisando, que precisa ser melhor trabalhado, né? Precisa ser conscientizado. Então, todas as minhas histórias têm um apelo muito popular nesse sentido. Uma outra questão recorrente é exatamente como é que a sociedade, na sua ótica como um jovem de 20 anos, encara hoje o livro físico. Porque muito se debate isso no mundo inteiro. Exatamente. O livro físico, afinal, continua existindo com aquele grande potencial de escolha, de preferência, de busca, ou ele perde terreno para o clique da internet? Como é que é isso no seu cotidiano? Então, eu vejo que o livro físico, ele ainda é muito presente, sabe? As pessoas ainda buscam muito ele. O que está barrando as pessoas de chegarem com mais facilidade até o livro físico, realmente é a questão de custo, né? Que hoje em dia o livro físico realmente é um custo muito caro, tanto para produzir quanto no resultado final, quando vai se vender, né? O que, por consequência, acaba barateando muito mais o livro digital. Então, as pessoas que às vezes não têm um recurso muito grande para adquirir o livro físico, acabam indo para o digital, né? Mas eu vejo que o livro físico ele ainda chama muito as pessoas, sabe? As pessoas procuram muito ainda o livro físico. Bom, dando um salto, sem querer dar o spoiler final, até para não quebrar o interesse pela aquisição do livro, mas outros personagens, uma outra faceta deste livro sensacional, que eu já tive acesso, um detalhe minucioso. Lá adiante, como é que ele caminha? Ao longo da história? Ao longo da história. Então, ao longo da história, vai realmente mostrando a história da Emma e do Noah, quebrando essas barreiras do preconceito, né, de mostrar para as pessoas que eles são realmente um casal atípico, né, como é popularmente chamado, e vai se decorrer esse romance deles, né. Tem uma trama paralela na história, né, que ocupa ali uma parte no início do livro, que é uma história sobre os personagens secundários, né, que são amigos deles, que é a Julie e o Levi, que carregam uma história sobre gravidez na adolescência. Então, é um outro assunto também... Que é uma outra nuance. É um outro nuance. E importante, também, né? Importante e um assunto também considerado por muitas pessoas, né, até delicado de ser abordado na obra. Mas eu vi a necessidade também de trazer esse assunto para a história. Quando eu criei os personagens, eu disse assim, nossa, vai ser um assunto bem interessante, porque como a história é voltada para o público jovem, muitos jovens chegam até o livro, é um assunto que precisa ser discutido, né? E que muitas vezes não tem uma discussão com os pais, ou na escola geralmente tem, né?
mas eu achei interessante abordar isso numa história de ficção também. Bom, vamos caminhar um pouco mais no tempo e no espaço. Vamos lá. Vem aí um outro livro da sua autoria. Está no prelo já? Como é que é? Em que estágio se encontra essa segunda obra? Então, muitas pessoas acharam que eu recém estava começando a engatinhar com esse projeto, mas na verdade pelo contrário, né? Esse projeto já está até pronto. Ele já está em fases finais ali da editoração dele e vai sair em breve aí, né? Até o final do mês que vem ele já está chegando para as pessoas. As consequências de ser Helena. Claro que nós não podemos trabalhar muito o tema, porque o livro ainda será lançado, mas dá para dizer o que, Nick, sobre essa sua segunda obra? Então, dá para dizer que vai ser uma história que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, né? Ele, como o próprio título diz, né? Vou dar uma pequena sinopse aqui, porque claro, é a sinopse que o pessoal quer, né? Como o próprio título diz, né? Vai trazer a história da Helena. A Helena, ela é uma jovem atleta. Pratica o quê? Atletismo mesmo, corrida. Atletismo. Uhum. Ela é uma jovem atleta. Inclusive, um tempo atrás, até tive uma troca de ideias contigo sobre esse Porque assunto. Porque eu fui corredor de atletismo muitos anos também. Exatamente. Isso aí faz parte também do meu laboratório, né, para a construção do personagem. Então, ela é uma jovem atleta. Ela também é uma jovem com uma personalidade muito forte. Ela é uma jovem muito inconsequente no tema amor. Ela é uma jovem que ama demais. E justamente por decorrência disso, em um certo momento da vida dela, ela vai se ver presa em um triângulo amoroso, certo? E ela vai ter que fazer muitas escolhas. E as consequências dessas escolhas vão acabar forjando o caráter dessa personagem. Helena vem de onde? Qual é o meio da Helena? De onde ela surge? De onde ela emerge? Então, a história, na verdade, a Helena, né, falando já um pouco também sobre os bastidores, esta Helena desse livro, ela é uma grande homenagem que eu quis fazer para o autor Manuel Carlos, né, que marcou aí a vida de muitas pessoas com as Helenas da teledramaturgia brasileira. Então, essa Helena é uma homenagem a essas Helenas. Então, a Helena surge na história naquele reduto ali onde a gente já conhece, né? Ela é uma moradora do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Ela está vivendo a sua vida ali plenamente como ela gosta de levar a vida, né? Correndo pelo calçadão, aproveitando os fins de tarde do Rio de Janeiro, até que uma mudança chacoalha a vida dela, né? O pai dela é um militar da Marinha, que por decorrência de um processo interno que ele se submeteu, está sendo transferido para o Rio Grande do Sul, né? Que tem uma forte tradição marinheira, como é o caso, por exemplo, de Rio Grande. Exato. Né? A história vem para Rio Grande, inclusive. Ela vem para o cenário local. Exatamente. Ela vem para o cenário local, o pai dela é transferido para cá, e isso acaba chacoalhando muito a vida da Helena. Porque ela precisa deixar muita coisa para trás, é isso? Muita coisa. Inclusive, um dos rapazes. Integrantes do Triângulo? Integrantes do Triângulo, exatamente. Poxa vida. Aí já está uma das pontas da história, né? Bom, qual é a característica desta obra? Ela tem muito de drama, de romance? Que componentes mais pode essa obra contemplar? Ela tem pouco drama. Pouco drama. Eu quis escrever uma história que fosse num ritmo um pouco mais ágil. Então, ela tem muito romance e ela também tem muito humor, sabe? É uma característica que eu gosto muito de trabalhar nas minhas obras, que é a questão do humor. Eu sou um palhaço por natureza, né? Eu estou sempre fazendo coisa piada boa de isso, tudo. né? Vai durar bastante, né? Eu sou bem humorado, isso aí eu digo. Então, é uma característica que eu gosto de trazer nos meus personagens, de também serem bem-humorados, que eu acho que traz uma leveza para a história, as pessoas vão se deliciar lendo, vai ser aquela história, talvez, que as pessoas vão pegar e talvez não vai ter vontade de soltar. Dá para dar um spoiler aí se vai ter alguma reviravolta na história da Helena? Com certeza. Opa! Com certeza. Não apenas uma, né? Vão ter várias reviravoltas, né? Justamente, o título ele é bem sugestivo, né? As consequências de ser Helena, eu dei esse título porque a Helena vai precisar fazer muitas escolhas ao longo dessa jornada que a gente vai acompanhar ela. Qual a idade mesmo dela? Ela tem 18 anos. Jovem? Jovem. Fazendo escolhas?
Exatamente. É um desafio. Então, né? ela vai ter que fazer muitas escolhas e as consequências dessas escolhas é que vão forjar ela como personagem. Bom, voltando a um detalhe minucioso. Como é que está a aceitação da obra na cidade e fora daqui? Olha, Edson, vou te dizer que esse livro teve uma aceitação muito boa, sabe? Me surpreendeu. Porque, normalmente, quando é a primeira obra de um autor, né, sempre as pessoas, ou o livro é bem aceito ou não é, né, mas sempre tem algum comentário, alguma coisa assim que... Alguma crítica para o autor, né? Sempre vem, porque a primeira obra, né, ainda é um pouco experimental. E, graças a Deus, o livro teve uma aceitação muito boa. Eu recebi muitos comentários positivos, resenhas muito positivas. O final do livro acaba impactando sempre as pessoas, acaba impactando muito, inclusive. E é uma reação muito boa, sabe? Sempre me surpreende, sabe? Me deixa muito feliz quando alguém chega no final do livro e vem me dar um feedback. Eu fico muito feliz. Bom, uma tradição minha, do meu comportamento, a ajudar as pessoas. Né? Claro. Quanto é que custa o seu livro e onde é que as pessoas o encontram? Fique à vontade aí. Claro. O livro está disponível no site da editora, né, www.drafteditora.com.br, nos diversos marketplaces aí também, Amazon, Americana, Submarino, e também quem quiser adquirir com uma dedicatória, né, que não seja daqui da cidade, pode entrar em contato comigo também pelo direct do Instagram, a gente combina ali. Qual é o seu Instagram? @Nick Kucharski. N-I-C-K. N-I-C Kucharski. N-I-C. Só N-I-C, Kucharski. Porque o K já emenda ali no sobrenome. Já emenda para não ficar 2K. Causa menos confusão para as pessoas explicar dessa maneira. Senão ia ficar KK. Opa, aí não Exatamente. Não ia dar certo, né? Exatamente. Quanto é que custa? Ele custa R$ 69,90. R$ 69,90. Exatamente. Aqui em Rio Grande, dá para comprar onde? Ele tem nas livrarias aqui da cidade, isso, tanto na Vanguarda, tem na Albuquerque também, na Hipocampus, no Cassino. Bom, o lançamento do livro da Helena, vamos apelidar assim. Quando será? Então, ele está programado para ser no final do mês que vem, final de maio. Já, final de maio. Provavelmente agora, nos próximos dias, nós já iremos abrir a pré-venda do livro, né? As pessoas já poderão adquirir ele através do site da editora. Nós iremos liberar ele com um desconto, inclusive, de pré-venda. E depois, no final de maio, teremos o lançamento do livro, também presencial aqui na cidade. Futuras histórias a caminho, já pensando alguma coisa? Então, já temos algumas ideias a caminho, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não paro, sabe? Eu tiro umas férias, assim, entre um livro e outro. Tem aquele momento ali que eu paro, dou uma respirada, fico alguns meses ali de molho, me recompondo para poder voltar a escrever outra história. Mas nesse meio tempo eu não consigo parar. Eu sou um anotador compulsivo. Eu sempre ando com um caderno, uma caneta, ou mesmo quando eu não tenho um deles, eu anoto no celular. Então, tem sempre muitas ideias que eu estou anotando. Agora eu estou trabalhando sim numa sinopse já para um possível futuro livro, mas eu ainda não posso revelar muitos detalhes porque eu sempre digo assim, um livro para mim ele só é oficial depois que eu escrevo a página 50, porque antes disso eu posso desistir dele. Já aconteceu inclusive de eu dar informações de um livro que eu estava escrevendo, chegou num determinado ponto a história não andou, engavetei e parti para outro. Então, um detalhe minucioso, tem quantas páginas esse livro e quantas páginas terá o livro da Helena? Então, detalhe minucioso, ele é uma história bem encorpada, né? Bem grandinha, tem 408 páginas. 408 páginas. 408 páginas. E o livro da Helena eu ainda não sei ao certo, né? Fechamos o arquivo ali com 300 páginas, mas pode dar uma variada ali um pouco para menos ou para mais, dependendo da diagramação. Mas acredito que vai ficar nisso aí. É uma história um pouquinho menor, mas que também tem tanta reviravolta quanto, né? Vou lhe convidar em breve para uma visita à Academia Rio Grandina de Letras para apresentar sua obra e falar um pouquinho da sua vida. Topa? Claro, com certeza, maravilha. Será uma honra para mim. Para nós também, certamente será. A sua família, como é que vê essa tua incursão no mundo literário? Então, vou parafrasear aqui uma frase da minha própria mãe, né? A minha mãe, ela não sabe exatamente de onde que eu puxei esse hábito de gostar tanto de ler ou gostar tanto de escrever, porque
Na minha família ninguém tem esse hábito, né? Eu fui o primeiro. O desbravador. O desbravador, exatamente, né? Na família ninguém tem esse hábito tão forte quanto eu tive. Mas eles me dão todo o apoio que eu preciso, sempre, seja para evento, seja na produção de alguma obra, para absolutamente tudo, sabe? A minha família é uma base muito forte para mim. Pretendes ficar em Rio Grande? Qual é o teu olhar na direção do futuro? Então, o futuro é sempre muito incerto, né? A vontade de ir para fora é uma vontade que eu tenho, sim. Não sei quando que vai acontecer, não sei nem se irá acontecer, né? Mas tenho sim vontade. Viagens para fazer pesquisas para novos livros, isso aí com certeza eu irei fazer. Mas para morar fora da cidade, quem sabe um dia, né? Por mais que eu goste muito de Juraí. Bom, o que tu pensas, Nick Kucharski, a respeito do Brasil apoiando as artes, as vertentes culturais? Falta muita coisa, estamos no caminho certo, estamos ladeira abaixo, estamos subindo uma rampa. Como é que é essa história na tua cabeça? Então, tem que melhorar bastante. Concordo contigo. Tem que melhorar bastante. Infelizmente, o Brasil... Eu acho que o Brasil já apreciou mais a arte, sabe? Eu acho que o Brasil já apreciou mais a arte e as pessoas já teve um momento em que as pessoas quiseram se doar mais à arte, sabe? Eu até estava refletindo alguns dias atrás sobre isso. Hoje as pessoas não procuram tanto a arte, não querem tanto ser artista, porque dá trabalho, né? É mais fácil... se dedicar, às vezes, a um trabalho na internet, que não deixa de ser um trabalho artístico, né? Mas, por exemplo, assim, a escrita de um livro, até mesmo pintar quadros, né? Que outrora já foi muito mais valorizado no Brasil, hoje, infelizmente, não é tanto. Eu acho, sim, que o Brasil poderia ter muito mais incentivo aos artistas. Acho que precisa voltar, sabe? Realmente. Hoje em dia, as pessoas terem acesso à cultura é muito difícil, é muito caro, sabe? Para absolutamente tudo. Estávamos falando sobre o preço dos livros físicos, que hoje em dia é um preço absurdo. Teatro, as pessoas têm pouco acesso também. Às vezes, um ingresso de uma peça de teatro é caríssimo. Assim, inacessível, muitas vezes. Inacessível, né? Exatamente. Concertos musicais, diversos tipos de incentivos, sabe? O próprio governo poderia ter mais incentivos, sabe? Estimular as pessoas no ramo das artes. Nick, uma conversa franca aqui num bate-bola rápido. A política brasileira na visão de um jovem. Quando entrevisto pessoas, eu gosto sempre de saber o que elas pensam sobre outras coisas que fazem parte da vida de cada um e de todos. Claro. A política no Brasil, na sua avaliação rápida? É difícil isso, né? É muito difícil, me pegou desprevenido aí. Porque a política no Brasil, há tanto que se falar, né? A política hoje no Brasil é uma salada, né? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tantos escândalos surgindo sempre de um lado e de outro. Eu não vejo a política no Brasil como uma coisa organizada, sabe? Eu acho que a política no Brasil é meio que terra sem lei. Porque se tu olha a política em outros lugares, tu vê que tudo segue uma ordem, tudo tem uma ordem e decência. No Brasil, não, sabe? No Brasil, numa assembleia, os próprios políticos não se respeitam, se provocam como se fossem colegas de escola, sabe? Não há mais um decoro, né? Não há mais uma ordem de decência. Então, eu acho que está uma bagunça. Racismo. Um grande problema ainda no Brasil que perguntas bem pesadas, né? Bem fortes, pesado, assim. Falta ainda conscientizar muitas pessoas sobre o racismo. Ainda é um tema muito forte, embora hoje a gente esteja vivendo numa sociedade que fala muito sobre inclusão, né? Bate muito na tecla da inclusão, falha em muitas partes, né? Eu vejo ainda o racismo como um problema muito grande no Brasil.
Saúde pública. Nós temos em Rio Grande problemas muito latentes, graves. Como é que um jovem que um dia vai envelhecer pretende ver a saúde no nosso meio? Como é que é isso no teu interior? Eu espero que realmente em algum momento surja uma pessoa que esteja realmente obstinada a pôr ordem na saúde pública, sabe? Porque enquanto... uma vez eu ouvi tu falar justamente sobre isso. Enquanto estiverem as mesmas figurinhas marcadas, sabe? No comando ali de tudo, eu acho que nada vai se resolver, entende? Eu acho que nesse meio há muita falta, há muito roubo, inclusive, sabe? Porque as pessoas estão deixando de ser humanitárias, né, o Edson? E, tipo assim, as pessoas estão pensando mais em si próprias do que nos outros. Mas elas esquecem que, como tu falou, um dia elas também vão envelhecer, um dia elas vão precisar. Então, eu acho que a saúde pública está precisando de alguém que realmente queira resolver a situação. Um lugar bonito em Rio Grande? Um lugar bonito em Rio Grande? Nossa, eu gosto muito da Praça Tamandaré, por mais que esteja precisando de muita assistência ali, muita manutenção. O cais, adoro o cais, inclusive no novo livro tem uma passagem sobre o cais ali, o final de tarde ali é esplêndido. Eu quero te agradecer pela presença aqui no nosso podcast. Gostei muito da conversa contigo. Eu que agradeço aí Nick pelo convite. Kucharski. Nicolas. Eu que agradeço pelo convite, sempre uma honra estar participando aqui, poder conversar contigo, é um prazer enorme. Sucesso na tua caminhada. Muito obrigado. Você aproveita para fazer a sua inscrição, se já não fez, no nosso canal Edson Costa Repórter no YouTube. E também siga no Instagram, jornalista Edson Costa Oficial. E aproveite para participar sempre das nossas redes sociais. Aqui tem jornalismo de vanguarda, aqui tem jornalismo sem medo. Até a próxima.